Eu sou membro executivo do Fórum Saúde para o Século XXI e gostaria de começar por apresentar os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço por terem aceitado o nosso convite. Os nossos convidados são Maria Paes de Vasconcelos, nutricionista clínica, Paulo Santos, médico especialista de Medicina Geral e Familiar e professor na Faculdade de Medicina do Porto, Nuno Simões, enfermeiro e presidente da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Tiago Santos, docente do Instituto Politécnico de Santarém nas áreas das atividades físicas e estilos de vida saudáveis, e Diogo Abreu, CEO da Água do Vimeiro. Agradeço também à doutora Cláudia Minderico, que irá partilhar comigo a moderação deste webinar. E porquê a realização de um webinar intitulado Água é Vida? Em primeiro lugar, porque consideramos que, digamos, no hemisfério norte, e principalmente nos países ditos desenvolvidos, onde nós gostamos de nos incluir, o acesso à água potável não constitui uma preocupação para a população. Portanto, aliás, para nós, basta-nos ligar ou abrir uma torneira e a água fica-nos imediatamente disponível. Eu penso até que a nossa grande preocupação nestes países é o custo da água, não é propriamente o acesso à água. Todavia, temos que pensar que existem milhões de pessoas em todo o mundo para quem o acesso à água potável é um desafio diário e é eventualmente até um fator de disputas entre comunidades e por vezes até entre países. E assim a realização deste webinar foi de certo modo uma maneira que nós encontramos de nos associarmos ao Dia Mundial da Água, que hoje se assinala, e chamar a atenção para a importância da água ao longo do ciclo da vida. E pronto, e concluída esta pequena introdução, eu passaria então a palavra à Cláudia Minderico, que irá apresentar a nossa primeira convidada de hoje. Cláudia. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Começamos então esta nossa conversa com a Maria Paes Vasconcelos, uma profissional que nos habitua à excelência do seu trabalho, que quando aceita falar sobre um tema, prepara-se profundamente sobre o mesmo. Obrigada por estar connosco e nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a água. Começo então por colocar não uma, mas 3 perguntas. Para além da água ser o elemento mais abundante dos eletrólitos, hidrogênio e oxigênio, que nos hidrata verdadeiramente, pode ser considerada um nutriente ou é um alimento dependente das suas características, da sua mineralização, dos eletrólitos ou dos minerais que nelas se encontram dissolvidos? O que nos leva à segunda pergunta. As águas são todas iguais? É importante compararmos a mineralização das águas? Ou, uma terceira questão, o pH da água é importante, do sangue, influencia a nossa saúde? Maria, se nos puder esclarecer, agradecíamos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por este momento dedicado a este alimento barra nutriente, não é? Vamos já falar um pouco disso, e obrigada por ter um nutricionista neste painel tão interessante e de facto acaba por ser um profissional que ajuda muitas vezes as pessoas a esclarecer e a retirar dúvidas. E a primeira questão que colocou é muitíssimo interessante, porque tive que partilhar com vários colegas se é um alimento ou um nutriente. Procurei vários documentos oficiais, eventualmente da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente do Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável, e acabei por falar com colegas professores universitários de 3 faculdades diferentes. E porquê? Porque trabalhando há muitos anos, o que acontece é que, de facto, os documentos normalmente são omissos, evitam a descrevê-los. Na descrição da roda dos alimentos, que para nós é a base do nosso trabalho, essencial quando se fala em populações gerais, e este webinar, neste momento, estamos a falar em populações gerais. Eu tenho o prazer de trabalhar num hospital com doentes internados e, de facto, não é o momento este não é esse momento, não é? Isto é uma ação virada à população em geral. E a verdade é que
Quando a roda mudou dos anos 70 para depois, quando ela foi reformulada, uma das grandes diferenças foi a colocação da água no centro da roda. E isso o que é que queria dizer? Não só que estávamos a chamar a atenção que seria um alimento, que seria um ingrediente mais a ter em casa, a assegurar a sua presença no nosso frigorífico, na nossa mercearia, despensa, etc., que de facto a outra roda não tinha. E depois ficamos a pensar, a outra roda não tinha? Não, se calhar tinha, porque metade da roda dos alimentos é legumes e fruta. E se nós formos a ver, o conjunto dos alimentos que pertencem nas porções da roda dos legumes e das frutas são normalmente compostos por 80 a 90% do seu peso em água. E aí, no fundo, o que nós encontramos nesta nossa querida roda, temos as duas águas. Temos a água que é nutriente, portanto, o H2O, o que existe nos vários alimentos e também existe não só nos hortifrutícolas, mas, por exemplo, nos laticínios, como é evidente, muito do peso dos laticínios é água, é um exercício simples, pegar num rótulo de um alimento que é um laticínio e somar, principalmente nos queijos frescos, é muito interessante, queijos frescos de barrar, por exemplo, somar as proteínas, os hidratos e os lípidos e o resto será água. Mas também o facto da roda ter no seu centro esta chamada de água, esta chamada de atenção para o consumo de água, fez com que a água passasse a ser um alimento. E, portanto, o que acabámos por pensar, se não, de facto, e a resposta de todos os colegas, e era a minha intuição, mas eu confesso que não encontrei documentos claros, é que é um alimento e é um nutriente. Quando falamos em nutriente, estamos a falar mesmo de facto na sua formação molecular e, portanto, se quiser beber água como nutriente, terá que beber água eventualmente destilada, portanto, que só contenha H2O. Mas a verdade é que a natureza nos dá, e depois vai ser discutido mais à frente este assunto, a natureza fornece-nos água de várias formas. Temos, e nomeadamente, as águas que nós temos em Portugal à venda, que sejam engarrafadas, tanto as mineralizadas e naturalmente mineralizadas, são águas que vêm como fornecedores de outros nutrientes que, por acaso, são os sais minerais. Alguns, e vamos falar durante este serão, e eu não quero roubar, nós temos a nossa organização bem montada, de modo a que todos falemos todos os assuntos, portanto eu não queria entrar muito na área, mas queria lembrar que, conforme a situação do indivíduo em si que estamos a pensar, podemos escolher uma água que tenha eventualmente mais ou menos sódio, mais ou menos cálcio, mais ou menos cloro. Portanto, o que nós vamos procurar é observar o utente que estamos a fazer aconselhamento, pensar quais são as necessidades desse indivíduo e depois fazer a escolha adequada. O difícil é, de facto, depois conhecer o que há no mercado. É uma coisa que, como nutricionista de prática clínica, temos todos os dias, enfim, imaginem iogurtes, há milhares são milhares de alimentos que há à venda e por isso muitas vezes nós temos que aceder eventualmente a tabelas de composição e nós temos uma muito importante para nós, que é a tabela de composição dos alimentos portuguesa do Instituto Nacional Ricardo Jorge, que está online e que pode ser descarregada em Excel e pode ser utilizada até com comparativos, mas a verdade é que as águas, estas grandes ou pequenas diferenças entre as várias águas que há à venda em Portugal, nós não vamos conseguir encontrar, porque eventualmente tem médias e se tiver. E por isso, às vezes implica um bocadinho de trabalho de campo, o procurar qual é a água adequada para cada indivíduo, mas no fundo, imaginando uma pessoa, num exemplo simples, uma pessoa que tem mais risco de hipertensão, nós se calhar procuramos uma água que, fora o resto do aconselhamento alimentar, não tenha também muito sódio. Mas se tivermos um indivíduo e que possa suar muito, nomeadamente no desporto, e que possa ter necessidades de sódio aumentadas, embora haja outras fontes de sódio, esta poderá ser uma. Depois a outra questão que colocou, portanto, só para terminar, esta primeira questão, sim, é um alimento e é um nutriente e acima de tudo é essencial à vida. E essencial à vida é fácil de ver quando
nos casos de situações drásticas em que as pessoas não têm que comer e beber, nomeadamente nas greves de fome, o que acontece é que se houver acesso à água, a pessoa consegue viver cerca de 40, 50 dias aproximadamente, em más condições, mas consegue, e se não tiver água, não vai conseguir. Portanto, a água é essencial, de facto, à vida. Depois a outra questão que ele colocou, que também é muito engraçada, que é se nós tivermos esses sais minerais, se vamos conseguir absorvê-los todos ou não. E aí a questão que se coloca é que há imensos alimentos com estes nutrientes. Portanto, nós temos mais alimentos que têm cálcio, que têm sódio, que têm cloro, que têm magnésio, pronto, há vários. E aí a questão que se coloca é, será que a biodisponibilidade desses nutrientes será tal que nós consigamos absorvê-los e utilizá-los? Até porque provavelmente tem a ver com a matriz dos alimentos ou da refeição em que são tomados. Portanto, no fundo, poderemos distinguir dois tipos de toma, a toma dentro das refeições e fora das refeições, sendo que fora das refeições, com grande probabilidade, a absorção será maior, e dentro das refeições, essa matriz dos alimentos, tal como todos os outros, vai condicionar a sua biodisponibilidade. E depois, não querendo roubar muito tempo aqui à sessão, queria dedicar aqui um pouco de tempo na questão do pH da água, que é uma situação que tem surgido muito, é uma questão que se coloca muito em consulta clínica e a pessoa procura, quer água A, água B, isto faz melhor, faz pior. A primeira coisa que é importante perceber, e eu já encontrei aqui nos participantes alguns colegas nutricionistas com quem tenho muito gosto em que estejam a ouvir e que até depois poderemos discutir, é que os trabalhos de investigação na área da nutrição normalmente são feitos de forma baseadas na epidemiologia não do caso controle, mas sim de estudos de coorte, estudos de seguimento. E porquê? Porque é impossível pegar num grupo de pessoas e dizer agora durante 50 anos faz A e o outro grupo faz durante 50 anos B. Claro que podemos fazer isso 5 dias, 7 dias, um mês, mas nunca no longo prazo. E por isso o que acontece é que nós temos sempre só praticamente estudos observacionais e temos imensas peço desculpa, não é variedades, é variáveis. Temos tantas que esses elementos confundidores vão criar muito ruído e vão criar uma coisa que todos nós já vimos, que é os telejornais a abrirem com notícias, isto agora faz muito bem, isto agora faz muito mal, etc. Normalmente o que acontece é que há muitos estudos publicados que simplesmente subscrevem o que já se sabe, mas isso não vende notícias, não vende jornais. E, portanto, quando alguém publica um artigo que tem um resultado que era expectável segundo o nosso conhecimento, ninguém dá para nada. Se for uma coisa muito extraordinária, é uma grande aventura. Relembro que há uns anos atrás, na Lancet saíram uma série de artigos e continuam a sair, o estudo Pure, que é um estudo que está em vários países e que cruza o consumo alimentar de gorduras e hidratos de carbono e depois a mortalidade por risco cardiovascular. E a verdade é que depois, esmiuçando o estudo, tudo o que saía nas notícias e que assustava as pessoas, que era na realidade as gorduras fazem bem, os hidratos de carbono fazem mal, e assustam, porque ao contrário do que nós temos andado a dizer, e a verdade é que todos os nutrientes são importantes na sua conta, peso e medida, acabou por criar ruído. Portanto, o que eu encontrei a fazer esta revisão, e agradeço mais uma vez o convite, porque é sempre bom estas oportunidades para estudar, é que de facto há umas coisas publicadas, mas são publicadas ou em animais, ou publicadas em populações muito pequenas e que de facto nós não podemos extrapolar, nem pensar para a prática clínica, pelo menos dentro do que eu hoje conheço. Portanto, se calhar há um colega que está mais dentro de uma área muito específica e que até já se sensibilizou para o assunto. Mas a verdade é que não só no risco da desmineralização e da osteoporose, no risco da doença cardiovascular, no risco de doenças renais, há imensos estudos que vão aparecendo e a verdade é que por enquanto ainda são frágeis e não me parece que seja possível fazer recomendações.
E como é que nós sabemos que não é possível fazer recomendações? Porque não as há. Ou seja, os grandes institutos, e às vezes até fazem, mas depois, por exemplo, a American Dietetic Association tinha um documento assinado só por uma colega, portanto não eram umas guidelines, uma coisa pensada, em que falava de facto se calhar havia alguma vantagem nas águas alcalinas, mas a verdade é que também às vezes encontramos o oposto. E aqui o que eu queria chamar a atenção era que quando nós temos pessoas com uma grande adesão a uma ideia nova, seja a favor das águas alcalinas para equilibrar o pH do organismo, seja achar que isso não vai fazer efeito, provavelmente até faz algum efeito, mas se calhar não tanto quanto é preciso. Portanto, no fundo, poderíamos dar razão aos dois grupos. O que é que acontece? Quando nós estamos a beber água, e para quem não esteja tão habituado aqui à questão do pH, e depois pode-se falar um pouco mais, o que acontece é que o estômago tem um pH muito, muito ácido. E, portanto, sempre que nós bebemos uma água que seria ácida, ela por si só, ao entrar no estômago, afinal é alcalina em comparação com o que lá estava. Portanto, o equilíbrio ácido-base, o que vai acontecer é que, mesmo que bebam uma água muito ácida, ela nunca é tão ácida como o ácido do estômago e, portanto, ao diluir, nomeadamente, os ácidos gástricos, vai fazer uma solução tampão e o pH do estômago normalmente é 2, se puser uma quantidade boa, meio litro ou assim, 2 bons copos de água, é evidente que esse ácido que estava, esse suco gástrico que estava muito ácido, ele vai diluir com a quantidade de água que entrou e vai ficar mais base. Portanto, é possível alcalinizar o meio com uma água ácida. A mesma coisa acontece com os alimentos. Quando comemos um alimento muito ácido, mesmo que ele entre no estômago, ele acaba por não fazer esse efeito. O que é que nós sabemos? Sabemos que o pH do organismo está determinado com 2 casas decimais, portanto, se bem conhecem o pH, é uma escala que vai do 0 ao 14 e que o 7 é o ponto neutro. O 0 ao 1 será o mais ácido possível e o 14 o mais alcalino possível. E nós, seres humanos, vivemos com um pH entre o 7,35 e o 7,45. E isto está incrivelmente acertado através de vários mecanismos que têm a ver com o funcionamento não só dos pulmões como dos rins, mas também depois, quando nós comemos, e podemos comer um alimento mais alcalinizante ou mais acidificante, a própria digestão, o próprio processo digestivo vai fazer solução de tampão. Outra coisa muito engraçada das pessoas que advogam uma alimentação que seja mais alcalinizante é que, de facto, se formos a ver, os alimentos mais alcalinizantes são essencialmente os hortofrutícolas, as frutas e os vegetais. E os mais acidificantes não são os mais ácidos, são coisas diferentes. Uma coisa é um alimento ser ácido e outra coisa é ele ter a capacidade de depois, eventualmente, mesmo por pequeníssimas quantidades, acidificar um pouco dentro do que é fisiológico. E os alimentos mais acidificantes são as carnes, as proteínas, os músculos. E no fundo o que acontece é que se trata de uma alimentação mais rica em hortofrutícolas e mais pobre ou mais reduzido o seu conteúdo em carnes e peixes, no fundo como a roda quer. Se nós olharmos para a roda dos alimentos, metade é legumes e fruta e a dose de carne e de peixe é muito, muito pequena. Um rapaz adolescente ou um homem fisicamente ativo só precisa por dia de 145 gramas de carne ou peixe, o que quer dizer que em hambúrgueres de talho não chega a ser 1,5 por dia. E por isso, se esse é o nosso objetivo, se nós queremos que as pessoas comam, no fundo também como uma dieta mediterrânica, mais hortofrutícolas, mais leguminosas, menos carnes e peixes no total, não é que não sejam necessários, mas bastante menos, acaba por ser uma ideia engraçada. E portanto, no fundo, aqui não tentando passar muito tempo, queria que se deixasse esta mensagem de que nós temos grandes ilhas de consenso, que no caso serão as sociedades científicas europeias ou mundiais das várias áreas, nomeadamente da alimentação. Em Portugal, quem emana as recomendações normalmente é a DGS ou o PNPAS, portanto o Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável, através, por exemplo, do seu blog Nutrimento, e no fundo,
Se este dia da água for importante para nós, é para aumentar o consumo de água, porque de facto o que eu noto na prática clínica é que as pessoas têm um consumo de água bastante aquém do que precisam e para isso muitas vezes basta observar a cor da urina, não é? E controlar a hidratação através da cor da urina. E pronto, e fico de qualquer maneira disponível para se quiserem entrar em mais pormenor, por questões mais específicas, mas queria deixar agora o tempo disponível para todos os colegas de mesa poderem partilhar o seu conhecimento e muito obrigada desde já pelo convite. Nós é que agradecemos, Maria, muito obrigada por estes esclarecimentos. Eu penso que vamos ter o pedido de um pouco mais, de outros esclarecimentos depois pelo público que nos está a ouvir, mas para já iria dar então a palavra aqui ao colega Pedro Pinto para apresentar os nossos próximos. Obrigado, Cláudia. Portanto, convidados. o nosso próximo orador é o professor Paulo Santos, que irá abordar o tema da importância da água no ciclo da vida humana. Professor. Ora, muito boa noite, agradeço ao Pedro, em nome do Fórum, enfim, já nos vamos habituando a partilhar este espaço juntos, e é com muito prazer que eu venho cá sempre, não é? E assim, um cumprimento também à Andreia, que se o Pedro é o corpo do Fórum, a Andreia é a alma, e portanto corpo e alma unem-se, e de facto para formar um contexto muito interessante e um contexto onde livremente debatemos temas sempre com muito interesse, e aqui a água. Cumprimentar também naturalmente os restantes elementos deste painel, e vão autorizar que eu partilhe aqui 3 ou 4 slides só para focar aqui a importância da água no ciclo da vida humana, que é no fundo o tema que me pediram e o que me traz aqui hoje. E de facto, falar no ciclo da água, na importância da água no ciclo da vida humana, resume-se basicamente à última expressão que aqui a doutora Maria Paz falou, e que é: beba mais água, nem que seja mais um copinho, porque efetivamente é essa basicamente a importância da água. Sim, a água é tão conhecida quanto o mundo. Reparem que quando Deus criou o homem, ou criou o céu e a terra, depois andava sobre as águas, portanto a água já lá andava, e a água é este caldo primordial de onde nasce a vida e que no fundo é trazida à nossa cultura e é trazida aos nossos dias através de múltiplos rituais de purificação, rituais em que a água aparece sempre com um benefício ligado à pureza, ligado à sabedoria, ligado à ponderação, ligado à divindade, assim, aqui nos 4 elementos aristotélicos, também ligado depois à filosofia, ao conhecimento, à água como elemento fundamental também nestes elementos, e que nos traz depois às questões relacionadas com os aspectos terapêuticos da água, que enfim, de alguma forma poderão ser ainda abordados hoje na questão do termalismo e de alguma composição química que as águas podem suportar, e os aspectos também lúdicos da água, os aspectos da diversão associada à água, seja na ida a banhos, enfim, mais antiga, do início do século XX, seja em idas a banhos bem mais modernas e bem mais ao nosso tempo, como nós estamos habituados a vê-lo. Na realidade, assim, a água faz parte do homem, e o homem é feito de água, aqui na expressão de Teixeira de Pascoais, apesar de depois ter todo um componente, uma pedra que lhe dá a forma e que lhe dá, e que lhe dá também o contexto. Nós somos aproximadamente 60% de água, e isto vai variando ao longo da vida, mais no recém-nascido, menos à medida que a idade vai avançando, e isto faz também a diferença em relação àquilo que são as necessidades diárias de água e a forma como vamos utilizar e a forma como vamos viver com a água. Claro que falar de doença é falar das doenças também relacionadas com a água, e aqui é indiscutível, reparem, numa divisão entre aquilo que são os países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento, pois naturalmente temos aqui um conjunto de consequências ou de doenças ligadas à água que passam muito pelas infecções, e passam muito pelas consequências da malnutrição, quando efetivamente reparem que a principal causa de doenças relacionadas com a água é mesmo os afogamentos nos países desenvolvidos, e portanto estamos a falar de contextos completamente diferentes, e de questões completamente diferentes. Como dizia o Pedro no início, a nossa questão nos países ocidentais não é tanto se temos água ou não temos água, ou se a água é de qualidade ou não é de qualidade, é mais quanto é que nós pagamos por ela, e como é que a vamos obter, não é? Sim, e tudo se resume a isto, que é o balanço de água e as necessidades que vamos precisar ao longo do dia. Na realidade, a água é saúde, mas é sobretudo a falta de água, é a falta de saúde. E se nós vamos ter aqui perdas que têm a ver com as perdas respiratórias, com as perdas urinárias, com as perdas por via fecal e com estas perdas insensíveis, têm sobretudo a ver com a questão do suor e da transpiração,
vamos ter alguma produção metabólica de água também, apesar de não ser tão significativa quanto isso, e portanto vamos ter aqui uma perda diária de cerca, uma necessidade de reposição de líquidos que poderá ir entre 1 e 3 litros de água por dia, o que nos leva para situações em que vamos ter que as repor. Claro que sabemos que há contextos que aumentam esta necessidade, veja aqui a questão do suor e da produção de suor, mas também a questão da massa corporal, a questão da temperatura corporal, da temperatura ambiente, etc., que de facto fazem variar aquilo que são as necessidades de água por dia e que estão estabelecidas, enfim, aqui pelo Instituto Norte-Americano de Medicina, e que estão estabelecidas em cerca de 3,7 litros de água por dia nos homens, dividido entre 3 litros que vêm das bebidas e 0,7 litros que vêm da alimentação e, portanto, compõem os próprios alimentos, e um bocadinho menos nas senhoras, 2,7, sobretudo nas senhoras em situações normais. Claro que depois a gravidez e o parto aumentam também, a gravidez e a amamentação aumentam também aquilo que são as necessidades de água na mulher. E que basicamente se refletem em termos daquilo que é este balanço entre uma ingestão adequada, que andará aqui no meio, enfim, na curva gaussiana, e aquilo que é uma ingestão baixa, que naturalmente se vai refletir num aumento da osmolaridade urinária, portanto um aumento da concentração da urina, uma urina mais concentrada, mais carregada, com alterações também a nível hormonais e naturalmente com uma diminuição do volume de urina, ou pelo contrário, assim, aquilo que é um aumento uma alta ingestão de água, e que basicamente vai dar exatamente o contrário. Portanto, há uma urina mais diluída, dá maior volume de urina e dá as alterações compensatórias também ao nível da hormona antidiurética da vasopressina. E sim, isto é particularmente mais importante à medida que estes mecanismos de homeostase, nomeadamente a questão do equilíbrio da hormona antidiurética, vão sendo mais frágeis e, portanto, vão sendo menos capazes de responder às situações do dia a dia. Portanto, isto é particularmente verdade com a idade. Nós temos uma esperança média de vida a subir em Portugal, mas temos um número de anos de vida com saúde que se mantém mais ou menos estável, enfim, nos últimos 20 e tal anos. Portanto, temos de facto aqui mais idade, mais pessoas com idade, mais avançada, mas pessoas que transportam para a idade um conjunto de doenças que lhes diminuem esta capacidade, de facto, de homeostase e de manter este equilíbrio homeostático, este equilíbrio hidroeletrolítrico também, que é fundamental para manter as funções vitais e para as manter com saúde. E, portanto, vamos ter aqui um problema sobretudo na terceira idade. E eu acho que se eu conseguisse inventar uma forma de levar os velhinhos a beber mais um copo de água, eu ganharia certamente o Prémio Nobel da Medicina, porque efetivamente isso iria poupar um conjunto enorme de problemas de saúde que todos nós temos essa percepção na nossa clínica, na nossa prática diária, e que efetivamente tem muito a ver com o bastaria beber mais um copo de água, no fundo a expressão que a doutora Maria dizia há um bocado. Acontece que isto não se verifica nos últimos anos de vida. Nós temos uma evolução que é mais ou menos esta, nascemos com muito pouca funcionalidade, vamos depois ter ali um platô e depois vamos diminuindo esta funcionalidade ao longo do tempo, até que a certa altura ultrapassa este que é o limite de uma vida com saúde e a certa altura ultrapassa mesmo aquele que é o limite da conservação da vida e, portanto, há uma cessação das funções vitais e morremos. Enfim, a mortalidade da nossa espécie continua a ser de 100%, portanto isto é inevitável, como a água. Assim, o que nós sabemos é que esta evolução vai ser função de um conjunto de fatores que são estabelecidos numa fase relativamente precoce na vida. E se nós, de facto, queremos alterar este paradigma e queremos puxar este platô mais para a frente, sendo que um dia vai cair, porque a mortalidade continua a ser de 100%, mas se nós queremos, de facto, puxar este platô mais para a frente e criar anos de vida com saúde, é aqui, nesta fase inicial da vida, enfim, a adolescência, a afirmação do eu, a afirmação da autonomia, mas é nesta fase que nós temos que pensar e temos que, de facto, mudar hábitos. E aqui a questão da hidratação e de beber mais um copo de água, seja lá que água for, seja qual for a marca de água, seja qual for a composição da água, mas aqui estamos sobretudo a falar no tal nutriente H2O e, portanto, estamos a falar sobretudo no valor da hidratação, pois naturalmente é aqui que nós temos que investir, é aqui que nós temos que pensar, porque quando pensamos muito lá mais para a frente, isto tem a ver com literacia naturalmente, quando nós pensamos muito mais lá para a frente, pois naturalmente já estamos a lidar com o prejuízo, já estamos a lidar com a doença e sabemos que a doença é um gerador de custos em saúde e, portanto, coloca em causa também aquilo que é a sustentabilidade dos países e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. E, portanto, sim, a importância da água
consume-se basicamente, e mais uma vez, assim, beba mais um copo de água, porque efetivamente esta água pode fazer milagres pela sua saúde, aqueles milagres que nós conhecemos, enfim, desde o tempo da criação do mundo. Muito obrigado, eu penso que teremos depois a oportunidade para conversar um bocadinho mais, se for conveniente. Muito obrigado, professor Paulo Santos, pela clareza da sua exposição. Eu passaria então agora a palavra ao Dr. Nuno Simões, que iria abordar o tema da teoria à prática, obviamente falando de água. Boa noite a todos, agradecer em primeiro lugar o convite ao Dr. Pedro e à Dra. Andrea e cumprimentar todos os membros deste painel e todas as pessoas que estão a assistir. Eu irei falar um bocadinho mais em relação às questões políticas, já acabaram por ser um bocadinho abordadas aqui pela Dra. Maria Paz e também pelo professor Paulo Santos, de uma forma geral. Deixa-me só colocar a apresentação. Já estão a ver a apresentação? Não. Deixa eu ver. Eu tenho aqui uma indicação da Regi de que existe um problema com a ligação do Dr. Nuno Simões, de modo que eu iria pedir à Cláudia que avançasse e passássemos neste momento para o professor Tiago, para o teu Tiago Santos. Ora, muito bem. Temos então... Entretanto, caí. Peço desculpa, já cá estou. Vamos ver então, consegue partilhar como pretendia? Sim. Não sei porquê. Ok, agora sim. Agora Já estamos a ver. Está partilhado. Peço desculpa que, entretanto, fiquei sem conexão ao Zoom. Então vou abordar do ponto de vista das políticas de saúde pública e hidratação, abordar de facto a questão que falámos já sobre o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, depois aqui a questão que integra a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, depois aquilo que foram alguns dos resultados do Inquérito Alimentar Nacional da Atividade Física e a questão do projeto Nutrition Up 65. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável é uma das áreas importantes que foram desenvolvidas nos últimos 10 anos, e quem começou a trabalhar há mais de 10 anos sabe que esta era uma das áreas em que existia, sobretudo no Sistema Nacional de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde, alguma decalagem a este nível, ou seja, a alimentação e nutrição são de facto uma das áreas prioritárias a nível daquilo que é saúde pública. Em 2012, Portugal era um dos poucos dos países da Europa que não tinha um Programa Nacional de Alimentação. Acaba por se criar em 2012 este Programa Nacional como um Programa Nacional prioritário, integrando um dos 11 programas de saúde prioritários, com o objetivo da melhoria do estado nutricional e da saúde da população. A par de alguns dos programas importantes e muito importantes a nível daquilo que é a área que também já falámos hoje da mortalidade, não é? Os programas a nível das doenças cerebrovasculares, também das doenças oncológicas e de outros programas, como abordaremos com o Dr. Tiago em relação àquilo que é a promoção da atividade física. Os hábitos alimentares inadequados, de facto, são o terceiro fator de risco que contribui mais para a perda de anos de vida saudável. O Dr. Paulo Santos já abordou esta questão aqui, mas de facto a questão da hipoidratação ou da desidratação acaba por estar muito associada também aqui às questões da malnutrição. Nós ainda falamos muito, de facto, das questões associadas
ao sal, aos refrigerantes, nós ainda não abordamos de uma forma célebre a questão, de facto, da hidratação. O Plano Nacional acabou por abordar e por desenvolver esta questão em relação muito aqui à questão da idade escolar. Houve, de facto, alteração em muitos daquilo que são, a nível do pré-escolar e também a nível da primeira infância, a nível daquilo que é a organização. Hoje em dia as crianças já têm garrafas de água e disponibilidade de água de uma forma mais célebre a nível daquilo que é o seu dia-a-dia nas escolas, mas existem ainda aqui muitas questões a nível, sobretudo, da primeira infância, a questão de não beber água antes de ir dormir e também não haver hábitos ainda de uma forma cultural da hidratação pela manhã nas crianças, que ainda não é algo que, e podemos discutir depois essa questão, que esteja na nossa cultura a nível nacional. Houveram, de facto, a questão que a professora Maria Pais há bocadinho abordou, da questão da integração da água na roda da alimentação, e isso foi um fator importante, apesar de ela já estar, de facto, intrínseca a nível daquilo que eram os hortícolas, mas também de outras áreas em que a Direção-Geral de Saúde, de facto, tem trabalhado, como neste manual associado à EPAL, ou seja, tornar a sua água da torneira ainda mais irresistível, ou seja, aquilo que são as alterações a nível do sabor da água, porque muitas pessoas têm dificuldade em ingerir a água, porque dizem que a água não é saborosa para si. Isso é algo que depois também poderemos discutir mais à frente. A estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável é algo que é importante. É importante percebermos que a questão da alimentação saudável e da hidratação não é um problema apenas do Ministério da Saúde, mas sim algo que é transversal a todos, ou seja, todos nós somos agentes de saúde pública e também da promoção da alimentação saudável, ou seja, é algo que tem que ser, de facto, interministerial, porque cada Ministério, ao fim e ao cabo, acaba por intervir de alguma forma a este nível daquilo que é a alimentação saudável, mas também daquilo que é a hidratação. Como grupos de risco e vulnerabilidade, tal como o Dr. Paulo Santos já referiu, temos, de facto, os idosos. Os idosos têm, pelas suas condições de senescência, uma diminuição daquilo que é a sua sensação de sede, e as crianças, que acabam por se esquecer, entre aspas, que não têm esta cultura, e algo que nós vamos ter trabalhado nos próximos anos, a cultura, de facto, de beber água. E a desidratação é, de facto, uma das formas de malnutrição e que especialmente afeta os idosos, sobretudo com mais de 85 anos e os institucionalizados. A nível de sinais e sintomas, o Dr. Paulo já abordou um bocadinho esta questão, mas sobretudo nós continuamos, de facto, a receber, a nível dos serviços de urgência hospitalares, pessoas com alterações de estado de consciência por desidratação ou secundárias e a desidratação. Isto é algo que cabe-nos a nós, enquanto agentes de saúde pública, tentar mitigar e mudar, e nós sabemos, embora existam algumas unidades de cuidados continuados, algumas ERPs a nível de estruturas de residências para idosos, mas também de lares, que de facto têm alguns projetos a nível de hidratação, isto não é algo transversal. E de facto os últimos estudos que surgem são de facto as pessoas que estão institucionalizadas, não aquelas que estão em casa, que mais recorrem a serviços de urgência com diagnósticos de hidratação. A nível daquilo que foi o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, de facto, aquilo que o Dr. Paulo Santos dizia, os números dizem-nos que, de facto, e a doutora Maria Pais também falou há pouco, nós, de facto, consumimos muito menos água, nem sequer, por vezes, nem metade daquilo que seria a água necessária para aquilo que são as doses recomendadas. Depois acabamos, conforme, de facto, as idades, por ingerir, sobretudo aqui a questão dos refrigerantes, nas crianças, nos adolescentes e nos adultos, os chás e infusões mais, de facto, na questão dos adultos e dos idosos, mas de facto a ingestão de água diretamente, enquanto H2O e não como chá, café, sumos de fruta, néctares ou refrigerantes, acaba por ser ainda uma ingesta reduzida. E de facto, aquilo que a DGS promoveu, de facto, a água nas escolas é uma causa nacional e, de facto, nós precisamos desenvolver uma cultura de beber água a nível das escolas, tal como aconteceu com a reciclagem e outros projetos
através das crianças nós vamos mudar a sociedade. É difícil mudarmos através dos idosos, dos adultos, de facto, estas culturas e aquilo são os paradigmas e as nossas crenças, mas tem que ser através das crianças que nós temos que fazer este trabalho e através das crianças, tal como aconteceu com a reciclagem, depois conseguiu-se mudar os pais, os avós, e de facto foi o seu veículo de comunicação foi de facto as crianças e acho que é por aí um dos caminhos que nós temos que ir. Resultado também do estudo aqui, que é desenvolvido pela Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, em que, de facto, numa amostra de 1.500 idosos, acima de 65 anos, 16,3 estavam hipoidratados ou em risco de desidratação. E, de facto, eram aqueles que estavam institucionalizados que tinham mais desidratação a este nível. Isto acontece também nas unidades hospitalares, e nós sabemos disso. Nós, a nível das unidades hospitalares, acabamos por dizer que um doente tem fluidoterapia, ou seja, tem um soro, e acaba por não haver esta cultura, de facto, desse doente se hidratar por via oral recorrentemente. Nós temos que perceber também que aquilo que é o desenvolvimento dos serviços de nutrição e alimentação, que a nível nacional já tiveram várias denominações, agora com os últimos desenvolvimentos e com a ordem dos nutricionistas, isto veio a mudar um pouco, mas nós sabemos também que ainda não temos uma avaliação do risco nutricional a 100% dos doentes que são internados a nível das unidades hospitalares, nas unidades da rede, nem a nível dos cuidados primários, ou seja, ainda temos um grande trabalho para fazer a nível daquilo que é a identificação do risco nutricional, mas também de desidratação. Um estudo que foi feito, de facto, em relação a esta questão e que liga aquilo também que o Dr. Paulo Santos abordou da literacia, o que nós sabemos, de facto, é que a literacia está associada, de facto, também à inadequada hidratação e, de facto, é preciso sensibilizar a população em geral, mas também os gestores e os profissionais de saúde que lidam com estas pessoas para a importância, de facto, da implementação de programas de promoção da hidratação. Existem várias formas de fazê-lo, isto depende um pouco da fase do ciclo de vida ou do trajeto de doença em que a pessoa está, em cuidados paliativos, que é uma das minhas áreas em que eu desenvolvi prática clínica, faz de uma forma, não é? A hipodermoclise não é muito utilizada em outras vias, ou com lâminas de gelo, com lâminas de gelo com sumos ou com limão, mas não é comum acontecer em outras áreas de internamento. Mas, de facto, aquilo que eu sinto e aquilo que eu observo da prática clínica é que ainda temos um grande caminho, a par da alimentação também, da nutrição, para fazer a nível daquilo que são os cuidados de saúde. Obrigado. Obrigado, Dr. Nuno Simões, pela sua exposição. Eu passava então a palavra à Cláudia para introduzir aqui então o nosso próximo orador, o Tiago Santos, o nosso especialista aqui neste painel de atividade física ou exercício, conforme lhe quisermos denominar, e estilos de vida saudáveis. Portanto, acabamos de ver exatamente a importância da água na saúde e agora eu gostaria de questionar, colocar aqui mais uma vez não uma pergunta que não consigo ficar por uma única questão, porque temos de facto aqui muitas coisas para serem esclarecidas, mas colocar-lhe várias questões relativamente à atividade física. Quando praticamos atividade física é ainda mais importante a necessidade de hidratação, é idêntica, os cuidados são os mesmos, portanto, concretizando, o exercício e a atividade física têm necessidades efetivas acrescidas de hidratação, de facto essa hidratação tem repercussões na saúde do desportista ou do atleta de recreação e no seu rendimento desportivo, e se sim, que estratégias nos recomendaria para o hidratar o antes, o durante, o após, ou simplesmente a hidratação ao longo do dia seria suficiente? Respondendo muito diretamente, tem. Mas antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para falarmos de um tema tão invisível, a água que está tão presente e é tão imprescindível. Muito já foi dito aqui pelos colegas de painel, também saudar os colegas sobre a água e a sua importância na nossa saúde e como elemento primordial à vida. Eu trago aqui um pouco a visão da importância da água na sua ligação com a atividade física, com ligação com o exercício físico e também com o estilo de vida saudável. Como devem calcular, tem uma estreita ligação e são indissociáveis. Nos últimos anos
A atividade física está cada vez mais presente nas nossas vidas e basta pensarmos nas marcas de vestuário desportivo, nas bebidas energéticas, nas competições que todos os dias são visíveis nos meios de comunicação, ou na quantidade de pessoas que observamos diariamente com as suas caminhadas ou os seus passeios de bicicleta. No entanto, iniciar ou praticar exercício, seja ele de uma forma mais recreativa ou de uma forma mais competitiva, não é sinal de conhecimentos adequados sobre hidratação e também de reposição eletrólica. Portanto, antes pelo contrário, tem-se vindo a verificar que a hidratação dos praticantes nem sempre é mais adequada, apresentando diversos distúrbios, neste caso consequentes da desidratação. Todos sabemos que a água é o principal constituinte do corpo humano, desempenha aqui funções primordiais e, no caso do exercício, também aqui assume funções que implicam a manutenção da nossa performance, não só física, mas também ela mental e cognitiva. Naturalmente, quando falamos de atividade física e falamos de atividades com uma baixa intensidade, como uma caminhada, essa necessidade é diferente quando a comparamos com um exercício mais intenso ou um desporto de alta competição, em que aqui a água assume um fator-chave com mais impacto na nossa performance. Durante a atividade física é importante perceber que existe uma produção de calor, causada pela esta atividade muscular inerente, e aqui a água tem a função não só de eliminar metabólitos resultantes das reações bioquímicas, mas também de realizar o transporte de nutrientes até às células e também a termorregulação através da respiração, através da urina e da sudorese. Portanto, é importante aqui percebermos que a água tem aqui um papel fundamental de dissipar o calor interno, causado pela atividade física, e manter o equilíbrio também entre a ingestão e a perda de líquidos e que não coloque em causa a nossa saúde. Portanto, e respondendo também à questão, sim, a atividade física resulta numa maior necessidade de água, que é paralela às perdas de suor. Portanto, se essas necessidades de hidratação para a prática de exercício não for suprimido, estamos aqui a dizer que o corpo pode entrar num estado de desidratação, tanto mais grave quanto também for a intensidade desse exercício. A quantidade de suor também ela acaba por estar inerente à intensidade do exercício, portanto, quanto mais elevada for a intensidade, maior é normalmente a produção de suor, mas também pode aumentar com a temperatura e com a umidade do ambiente, portanto depende de vários fatores e não apenas de um. Em relação àquilo que é a importância e as fases mais importantes a termos em conta em relação ao exercício, eu diria que antes, durante e após têm todas elas uma grande importância. Naturalmente, o antes é aquela fase em que não é dada grande atenção à água, visto que aparentemente não existe uma necessidade de bebermos água. Essa necessidade de se beber apenas acontece, aparentemente, reforço, como consequência do exercício. No entanto, essa necessidade fisiológica dá-se antes. Nesta fase, no antes, o objetivo é ter um bom nível de hidratação e de eletrólitos no sangue, para que consigamos realizar as nossas tarefas de exercício de uma forma positiva e de uma forma performante, ou seja, com uma boa performance. Aqui nesta fase, a quantidade de água a ser ingerida e naturalmente que é sempre individual, depende sempre da tolerância individual, mas normalmente observa-se um padrão que é tolerável pela maioria das pessoas, e estamos a falar em cerca de 500, 600 mililitros de água, são 2, 3 copos, um pouco mais de 2, 3 copos de água, 2, 3 horas antes do exercício, e depois 200 a 300 mililitros, 10 a 20 minutos antes do exercício, ou seja, uma maior quantidade de ingestão mais afastado do exercício, e é importante ter atenção porque é possível que exista uma maior necessidade de urinar, daí também ser mais longe da prática do exercício, não apenas uns minutos antes, pois é possível que quando esta ingestão de água é mais reforçada, mais próxima do exercício, é possível que o próprio exercício seja afetado por essa vontade de urinar.
Depois, na fase seguinte, aquela fase em que nós normalmente sentimos uma maior necessidade de nos hidratarmos, aqui o grande objetivo é colmatar as perdas de água por transpiração, prevenindo aqui reduções hídricas em excesso, portanto a desidratação. A desidratação assim, aqui durante o exercício tem um efeito bastante prejudicial ao rendimento. Está demonstrado que aumenta a frequência cardíaca e a temperatura corporal e, portanto, põe em causa aquilo que é o rendimento. Aumenta o esforço fisiológico, o esforço para realizar o mesmo exercício é maior quando estamos desidratados e que também é aumentado, por exemplo, quando o clima aumenta. Portanto, é importante também termos a noção que praticarmos atividade física e hidratarmos-nos para uma atividade física durante o inverno ou durante um verão também é diferente a necessidade. Depois dizer também que a desidratação acima dos 2% da massa corporal pode degradar o desempenho do exercício, o exercício aeróbio, uma caminhada, por exemplo, mas também afeta a resistência. A quantidade aqui nesta fase, no durante, a ser ingerida é manter um padrão de ingestão em cerca de 150 a 200 mililitros de água ou outro tipo de líquidos, mas falamos principalmente em água, em intervalos de 15 a 20 minutos. E atenção, porque a ingestão de líquidos aqui também deve ser independente da sensação de sede, uma vez que este mecanismo, quando é identificado, é um sinal já de desidratação. Portanto, o ideal é começarmos a ingerir água um pouco mais cedo. Para exercícios com uma duração inferior a 1 hora, a água pode ser suficiente para cobrir estas necessidades corporais e metabólicas, mas para durações maiores ou altas intensidades, pode existir aqui a necessidade de uma bebida mais rica em minerais para nos ajudar a manter aqui o equilíbrio eletrolítico, ok? Esta necessidade é acentuada com a duração, mas também com a intensidade. Depois, o último momento, aqui o após. O após também é uma fase bastante importante, é onde se faz a reposição dos eletrólitos, principalmente do sódio, eliminados durante a atividade física, pelo suor. A quantidade de água a ser ingerida depende da magnitude de perda de água e do intervalo de tempo disponível para nós nos reidratarmos até à próxima sessão de atividade física. Portanto, se tivermos atividade física recorrentemente todos os dias, teremos que nos hidratar mais. Mas se tivermos a falar de uma atividade especialmente a mais extenuante, recomenda-se que sejam ingeridos 400 a 600 mililitros de líquidos por cada meio quilo de peso corporal perdido durante a atividade. Isto normalmente é mais aplicado aos atletas desportivos, mas nós podemos fazer este teste quando fazemos algum tipo de exercício, porque normalmente acontece aqui uma perda associada também aos líquidos que perdemos. Aqui o consumo de bebidas que contenham alguns elementos de sódio ou de potássio ajudam também a repor as perdas de fluidos e de eletrólitos. Estes são os momentos mais críticos que devemos ter atenção na hidratação para a atividade física ou para o exercício físico. Dependem de um conjunto de fatores, sejam eles do indivíduo ou externos, do indivíduo e tal como também já foi aqui abordado, como a idade, onde as reservas de água diminuem, a sensação de sede também ela é afetada e, portanto, há que ter uma especial atenção, visto que a sensação de sede não está presente e, portanto, acaba por haver uma ingestão mais reduzida. Ou então também de fatores externos, como também já referi inicialmente, seja a temperatura, seja a umidade, seja a própria intensidade do exercício. Por fim, fazer apenas uma nota em relação à desidratação, aqui que no caso do exercício é caracterizada por cerca de, estamos a falar num percentual acima dos 2% do peso corporal, para terem uma noção, numa pessoa de 70 kg corresponde a 1,5 kg, estamos a falar de 1,5 kg, e esta desidratação aumenta o stress fisiológico nas respostas da temperatura central, na frequência cardíaca ao exercício e no esforço que nós temos, neste caso, no esforço que temos com o exercício, além de comprometer a capacidade aeróbia, principalmente em ambientes quentes. Mas estas consequências, e vou já terminar, estas consequências não afetam só, não têm só um impacto a nível físico,
também se estendem a consequências do foro psicológico. Portanto, estamos a dizer que o desempenho cognitivo e mental dos praticantes é afetado, podendo inclusive interferir na concentração ou no estado de alerta. Portanto, estamos aqui a dizer que a água tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida, seja desde as idades mais tenras até ao final da nossa vida, ter atenção que ao longo do processo de envelhecimento vamos tendo essas necessidades acrescidas, mas também dizer que no caso da atividade física está sempre muito presente e é muito indissociável a necessidade de hidratação. E também temos de ter aqui outro fator em conta. Já foi hoje aqui dito que nós consumimos menos água do que aquela que deveríamos consumir, e eu puxando também um pouco aqui a atividade física, nós praticamos pouca atividade física neste caso do que deveríamos praticar. Portanto, estamos a falar aqui de dois comportamentos que estimulam uma vida saudável e que só em conjunto poderemos estar aqui a promover uma vida toda ela mais plena. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a nós, Tiago, por esta ótima exposição. Eu diria que fazer atividade física se calhar é uma boa estratégia para aumentar o consumo de água. E juntamos dois em um na qualidade de vida e nos estilos de vida saudáveis. Passo a palavra então ao Pedro. Obrigado, Cláudia. Portanto, nós vamos passar à última intervenção desta primeira ronda, que vai estar a cargo do Dr. Diogo Abreu, CEO da Água do Vimeiro. Mas eu antes gostava de informar a plateia que está a assistir a este webinar que poderá colocar questões de duas formas. A primeira é utilizar a funcionalidade de levantar a mão e, portanto, desse modo, depois a nossa regi dar-lhe-á, no final desta intervenção, dar-lhe-á a palavra para colocar a questão. A outra opção é utilizar a funcionalidade da Q&A, ou perguntas e respostas, que podem encontrar na base do vosso ecrã. Portanto, Diogo Abreu, a palavra é sua. Boa noite a todos, muito obrigado, Pedro. Eu primeiro quero agradecer ao Fórum a oportunidade de estarmos aqui e o facto de podermos debater esta temática tão importante. Ser parceiro do Fórum para nós foi uma oportunidade que não quisemos deixar passar, faz parte da nossa política de responsabilidade social para podermos contribuir para a sociedade e dar mais informação e conhecimento sobre uma temática tão importante. Eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação. Antes também queria agradecer aos demais oradores por os temas muito interessantes e a maneira como eles têm importância para todos nós, e para podermos depois debater mais à frente, quando eu terminar aqui a minha apresentação. Portanto, vou passar um número reduzido de slides. Sei que sou o obstáculo que existe até o debate se poder iniciar, portanto não vos vou tomar muito tempo, mas gostava de alguma forma falar um pouco aqui sobre a Água do Vimeiro também. Penso que estejam a ver. Sim? Sim, estamos a ver, estamos. Obrigado, Pedro. Então, muito rapidamente, nós queríamos apresentar aqui a Água do Vimeiro de uma forma rápida e começava por falar um pouco sobre o nosso posicionamento estratégico. Nós, no final de outubro de 2020, iniciámos a fase mais visível de um processo de reposicionamento estratégico e que passou pela uma imagem renovada, capitalizando no longo historial que a marca tem. A Água do Vimeiro existe há centenas de anos, há séculos. A Água do Vimeiro, enquanto empresa, há 100 anos, e a marca é conhecida ao longo de várias gerações já há bastante tempo. Mudámos o nosso packaging, criámos uma nova assinatura em que dizemos: cuide do seu corpo inteiro, beba água do Vimeiro, recordando uma assinatura anterior que havia: a saúde está primeiro, beba água do Vimeiro.
E também renovamos o nosso ecossistema digital por forma a estarmos mais capacitados para nos dirigirmos aos nossos clientes, à sociedade em geral, aos nossos parceiros, e, portanto, com uma presença mais ativa em termos das redes sociais. E fizemos porquê? Porque temos um objetivo, que é um objetivo bastante desafiante, mas que estamos confiantes, que é tornar-nos na empresa de referência do setor em Portugal. Não quer dizer necessariamente a empresa maior, nós competimos num mercado que é largo, que é vasto, com players que são como nós, que só vendem água, mas como outros que vendem águas, sumos, cervejas, e portanto o nosso propósito é único e exclusivo, é só água, e queremos nos tornar na empresa de referência do setor em Portugal. E vamos fazê-lo com os nossos vetores estratégicos, passam essencialmente pela qualidade superior do nosso produto, temos evidências disso, sabemos que somos uma água que é o número 1 em mineralização, quando falamos de águas lisas, portanto águas sem gás, o número 1 em equilíbrio de minerais essenciais. E, portanto, é um produto que tem caminho para fazer e que nós acreditamos que existe um conjunto, um público dedicado e conhecedor crescente que vai estar interessado em perceber as qualidades da nossa água e vir a consumi-la como cliente. E, portanto, vamos também focar a nossa atenção no consumidor e nos benefícios que aportamos ao consumidor através do nosso produto e, por último, assentar a nossa atuação numa política ativa de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental. E é nessa responsabilidade social, nessa vertente, que nós estamos aqui hoje a falar mais, e é nessa vertente também que nós nos tornamos parceiro do Fórum e que, essencialmente, atuamos de uma forma 360 graus, valorizando a integridade e a ética, e atuamos essencialmente também no que diz respeito à proteção e valorização do recurso hídrico, é uma parte importantíssima na nossa política de responsabilidade social. Portanto, ao abrir da concessão que temos, e temos o Estado como concedente, temos uma responsabilidade perante a proteção e a valorização do recurso, que é de todos, e que nós exploramos comercialmente através de uma concessão que temos. Também com uma preocupação em termos de responsabilidade junto dos nossos stakeholders, e aqui dos stakeholders mais diretos, falamos dos nossos trabalhadores, das condições de trabalho que existem, dos nossos clientes, do serviço que lhes prestamos, do compromisso que temos com os nossos fornecedores e com os nossos parceiros. Portanto, fazemos sempre numa ótica de responsabilização social da nossa atuação perante os diferentes intervenientes com quem interagimos. E por último, e no campo mais vasto, aqui da sociedade em geral, diria que temos também uma política onde reforçamos a nossa intervenção junto à comunidade local. Nós estamos no concelho de Torres Vedras, no Vimeiro, na Maceira, e temos uma intervenção clara junto da comunidade, junto, por exemplo, do Centro Social e Recreativo da Maceira, a quem cedemos terrenos para as suas instalações, ou para a utilização também de terrenos nossos, em que foi realizado um passadiço, que são o passadiço das Carpas da Maceira, para quem não conhece, muito bonito. Somos também patrocinadores de eventos locais, como seja o Carnaval de Torres Vedras, ou mesmo o Ocean Spirit, que é uma competição de surf em Santa Cruz. Por último, relativamente à sociedade em geral, onde nós queremos atuar em termos de responsabilidade social, prende-se essencialmente com o contributo para darmos um maior conhecimento à sociedade, aos nossos consumidores, aos nossos parceiros, sobre a água, sobre os seus benefícios. Já hoje se falou aqui muito sobre a dificuldade que existe, ou o desinteresse que existe a vários níveis sobre a água, conhecer a água, saber a importância da água que tem para nós. É o nosso bem mais essencial à vida, como já foi referido, nós vivemos muitos dias sem poder comer, mas vivemos muito poucos dias sem beber água. E existe uma falta de literacia no que diz respeito à importância da água, e é nessa vertente, nesse maior conhecimento que nós queremos transmitir à sociedade, que a água do Vimeiro também está apostada. E nesse sentido estamos, por exemplo, aqui hoje na promoção deste evento para partilhar esse conhecimento. Em concreto, e já agora também relativamente àquilo que temos feito mais diretamente para promover o conhecimento, em outubro de 2020 nós lançámos um blog, este blog que é o equilibriovimeiro.pt, e que tem conteúdos dedicados e úteis
segmentos de mercado que, no seu conjunto, depois quase que são o mercado como um todo, mas as necessidades que têm de informação, de conhecimento, não são iguais, e nós o que nos propusemos a fazer foi efetivamente criar conteúdos específicos de interesse e de fácil acesso para que as pessoas possam conhecer, ler, partilhar, e fazemos neste nosso blog. Como, por exemplo, o professor Paulo Santos referiu, em determinada altura, falta informação, para utilizar a sua expressão, dedicada a velhinhos. Nós temos uma parte desse blog que está claramente dedicado às pessoas com mais idade, aos séniores, em que tem conteúdos específicos e que promovem o consumo de água responsável, saberem que a desidratação, apesar de não ser evidente, existe. Enfim, um conjunto de informação que é importante partilhar. Também para desportistas, falou o Dr. Tiago Santos relativamente à informação sobre desportistas, e encontrarão muita informação nesse campo, e também sobre mães e bebés, ou mães e filhos, que é também um conjunto de consumidores que têm necessidades específicas e para quem nós produzimos informação regularmente. Também fizemos algo que nos orgulhamos bastante e que consideramos uma verdadeira, digamos, ferramenta de utilidade pública. A doutora Maria Paz Vasconcelos disse que era difícil conhecer as águas que existem. E nós sentimos também isso. E, efetivamente, é muito difícil conhecer as águas que existem e compará-las de uma forma relativamente fácil. E, portanto, o que resolvemos fazer foi um comparador de águas, um comparador que inclui a maior parte das águas que estão disponíveis no mercado nacional e que as permite comparar de uma forma objetiva, evidente e fácil, para que cada um de nós possa conhecer a água que ingere e perceber quais são as suas diferentes características e perceber quais são aquelas que se adaptarão mais às suas necessidades. Eu daqui a pouco farei um tutorial muito rápido sobre esse comparador, mas antes não queria deixar de terminar referindo a parceria aqui com o próprio Fórum de Saúde do século XXI, que para nós constitui um importante reforço desta nossa política de responsabilidade social e que visa contribuir para este maior conhecimento relativamente à água, a este bem mais essencial à nossa vida. Esperamos, esta foi a primeira iniciativa que lançámos juntamente com o Fórum de Saúde século XXI. Esperamos poder fazer mais, com determinadas temáticas, se calhar menos generalistas sobre a água como um todo, mas mais dirigidas para determinado tipo de temas. E, portanto, se tivermos, como espero que vamos ter, um feedback relevante e importante por parte dos participantes, quer que nos assistem aqui, que eu aproveito para agradecer, quer também aqueles que assistem via Facebook, com certeza que nos sentiremos mais encorajados para continuar a poder produzir este tipo de eventos que são, no nosso interesse, bastante importantes para a divulgação da importância da água. E agora, se me permitem, eu ia rapidamente passar aqui o comparador, porque entendemos que é uma ferramenta bastante útil e que provavelmente ainda não será do conhecimento geral, e aproveitamos esta altura para o fazer. Portanto, nós entrando no nosso site, existe aqui enfim, o site tem todo um conjunto de informação sobre a água de Vimeiro, obviamente. Existe aqui um separador dedicado, que é o comparador. E neste comparador, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer duas coisas. Podemos escolher uma água, neste caso uma água de Vimeiro, vou escolher a água de Vimeiro original. Podemos escolher águas, vou escolher as primeiras que cá estão, só para dar um exemplo. E podemos olhar para estas águas de duas formas. Uma, que é aquela que nós vemos no rótulo das águas, em que, basicamente, o que nos apresentamos aqui são os diferentes minerais que compõem essa água, comparando diretamente cada uma das águas em causa, do ponto de vista dos minerais que as compõem. Tem determinada informação aqui resumida sobre a importância de cada um destes minerais para nós, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar.
incluir também a dose diária recomendada de cada um desses minerais, de acordo com indicações da Organização Mundial de Saúde. E, portanto, permite-nos aqui comparar de uma forma clara, até neste caso, quatro águas diferentes, do ponto de vista daquilo que são os minerais que a compõem, mas também, se nós quisermos saber qual é a percentagem que cada uma destas águas nos aporta, se consumirmos 2 litros de água, qual é a percentagem da dose diária recomendada de cada um destes minerais que, ao beber 2 litros da água em causa, podemos, digamos, absorver. É uma informação interessante, do nosso ponto de vista, obviamente, porque permite de uma forma evidente e clara comparar as diferentes águas, perceber exatamente aquelas que nos poderão aportar determinado tipo de minerais. Podemos fazer para as águas sem gás, mas também para as águas com gás, e podemos comparar também com outras águas, basta escolher aqui, mais uma vez vou buscar as águas que aparecem aqui primeiro, para podermos comparar de uma forma clara e evidente todos os minerais que compõem essa água e como é que eles impactam a nossa ingestão dos mesmos durante um dia, se bebermos 2 litros de água. E para já era isto que eu gostava de partilhar convosco, agradecer a presença de todos e estou também disponível para quaisquer perguntas que possamos ter no final. E não se esqueçam, cuidem do vosso corpo inteiro, beba água do Vimeiro, por favor. Muito obrigada, Diogo. Depois destas intervenções aqui bastante esclarecedoras sobre a questão ou as questões que fomos colocando sobre a água, temos agora aqui quem participou e esteve connosco a ouvir as vossas comunicações, algumas questões que começaria por vos colocar. A maioria delas tem a ver com o pH, é de facto um tema quente e, portanto, eu iria começar por dirigir essas perguntas aqui para a Maria e pediria depois ajuda aos restantes comunicadores para apoiarem aqui as respostas da Maria. A primeira questão, eu penso que a Maria já respondeu, sobre se a questão do pH da água é assim tão importante, mas a segunda questão que nós temos aqui colocada é se existem efetivamente estudos que demonstrem que o pH alcalino tem impacto na nossa saúde, o pH da água. Entenda-se neste caso, porque estamos a falar, hoje é o Dia Mundial da Água e, portanto, o que nos traz cá o tema é o pH da água e não o pH dos alimentos. E depois ainda na sequência do pH, se podemos beber sempre a mesma água, sempre com o mesmo pH, ou se devemos mudar de água com pHs diferentes e com diferentes mineralizações também. Começava pelas questões então do pH e depois passaria a um outro conjunto de perguntas que temos aqui sobre a água, mas não sobre o pH. Maria, começaria por pedir aqui algum esclarecimento acrescido, se fosse possível. Claro, sim. A questão do pH é muito interessante. E a história a pergunta sobre os artigos. Se nós fizermos uma pesquisa no PubMed, que para quem não está tão próximo destas áreas, é um agregador, é uma espécie de biblioteca de revistas científicas, revistas por pares. Portanto, é onde nós vamos, em geral, procurar a informação. Há mais bibliotecas, mas esta é uma das mais importantes. E no fundo, o que é publicado, revisto pelos pares, portanto, visto e passível de ser publicado, está lá. E se eu fizer uma pesquisa simples com a palavra, com alkaline water no título, portanto, no fundo, os artigos que falam efetivamente de água alcalina, nós temos 70 artigos até 2009, mas desses 70 artigos, só 4 são em saúde de humanos. É impressionante. Portanto, há muito pouca publicação na área, há muito sobre a área científica de como é que se trabalha a água, muito da fisicoquímica, mas depois em saúde, tirando os ratos, tirando as placas de Petri com células humanas, que se calhar qualquer dia vão dar qualquer coisa, mas neste momento ainda é só células humanas em placas de Petri em laboratórios e depois ainda faltam todos os estudos para ver se na prática é influenciado, ainda vai demorar. Dos 4 artigos encontrei 3 artigos com desportistas, só que um tinha 16 desportistas, outro tinha 13 desportistas,
portanto, populações muito pequeninas, e depois tinha um maiorzinho com 100 pessoas e, de facto, falava um pouco da viscosidade do sangue quando se bebe o tipo de água alcalina e a performance desportiva, mas a verdade é que não é evidente que a viscosidade do sangue seja relacionada com a oxigenação e há aqui profissionais que depois sejam mais adequados para falar do assunto, é só para dizer que foi o que eu encontrei. E depois, o que é que há? Há uma revisão sistemática, ou seja, alguém que pegou em todas as revisões, em todos os artigos que havia na altura, é de 2016, e como conclusão dizem, de facto, embora haja, isto estou a citar, embora haja a promoção da dieta alcalina e da água alcalina pelos mídia e pelas pessoas que vendem as dietas alcalinas ou água alcalina, de facto não há evidência científica para tanto apoiar como denegrir. Não há informação e, portanto, neste momento a resposta simples é não há artigos científicos que possam contextualizar esse fator. Depois, outra coisa muito importante é que há pessoas que depois medem o pH da saliva ou o pH da urina porque querem mudar o pH do sangue e isso não é relacionado. O pH da urina de facto muda com o tipo de alimentos, o pH do sangue não tanto, e há outra questão também importante que é que mesmo quando é possível alterar o pH do sangue, é numa dose muito pequenina. Imaginem o pH, portanto, é do 1 ao 14, não é? O neutro é o 7, nós queremos viver entre o 7,35 e o 7,45 e vamos ter uma alteração ou uma capacidade de alteração em 0,014 unidades, 0,014. Portanto, sim, é possível mudar, mas não o suficiente, eventualmente, para mudar algum destes efeitos. Depois havia esta questão, e porquê é que estamos a sugerir isso? Porque se ouve muitas revistas, e se fizermos pesquisa na net é assustador. Há muita gente a falar nisto e no fundo tem muito a ver com a novidade. Pronto, é agora o que se fala mais. Em relação à mudança de águas e a mineralização, a roda dos alimentos o que pretende tem 3 palavras-chave, é equilibrada, variada e completa. A palavra variada tem muito a ver com a distribuição do risco em vários cestos. Portanto, se nós comermos sempre, todos os dias, de facto, hortofrutícolas, mas for sempre tomate, a grande probabilidade é, se calhar, fica com os nutrientes a receber são desequilibrados, porque são sempre os mesmos, mas também porque quando aparecer no telejornal a dizer que o tomate está inquinado como uma toxina qualquer, vai ficar preocupado porque só come tomate e ele, afinal, o que anda no mercado está estragado. Portanto, uma das vantagens de trocar de alimentos e de ter uma alimentação muito variada é diminuir o risco. Portanto, se quiser beber sempre a mesma água, por exemplo, a da torneira, que é uma das que a maior parte das pessoas bebe, a verdade é que acaba por ser seguro, mesmo as garrafas engarrafadas, o pH da água vai influenciar, mas não tanto, e a mineralização vai depender, e aí sim, do estado de saúde das pessoas, como já disse, portanto, umas mais ricas em sódio menos podem ser úteis para um desportista e não úteis para um hipertenso. Não esquecer que também nos Estados Unidos, onde estas ideias normalmente vêm, a água da torneira tem um pH bastante ácido, por volta dos 4 de pH 4, o que não acontece em Portugal. Em Portugal a água da rede pública é um pH neutro e por isso às vezes nós importamos ideias de outros países que se calhar não são necessárias. E pronto, eu espero ter esclarecido e passava agora a discussão aos outros meus companheiros de mesa. Obrigada, Maria. Por isso, em termos de saúde, se o pH sanguíneo mudar é porque não estamos saudáveis, efetivamente, e passo já a palavra ao professor Paulo Santos para comentar, mas antes disso, perguntaria aqui ao professor Tiago, porque a Maria tocou tantas vezes aqui a questão da atividade física, do exercício, e para o exercício acha que será importante a questão do pH. Falámos aqui num estudo com atletas, em que se falou da viscosidade, mas eu conheço o estudo e de facto não consegue relacionar com o pH, mas sim depois com a mineralização dessa mesma água. Mas gostava de ouvir aqui a opinião do professor Tiago Santos.
Claro, na área da atividade física ou do exercício ou mesmo do desporto, essa não é uma questão que esteja muito presente. Eu acho que está muito mais presente naquilo que é a vida cotidiana e daquilo que se vê um pouco pelas revistas e sites que encontramos e no nosso dia a dia, mas em relação ao desporto, à alta competição, aquilo que é a sua influência nos atletas, parece ter mais influência é mesmo a composição a nível mineral da água, a composição de sódio e de outros minerais que a compõem. Portanto, esses são os minerais que são perdidos também através da sudação e, portanto, esses são aqueles que está comprovado que existe uma maior necessidade de repor e inclusive de se poder reforçar com algumas bebidas açucaradas no sentido de repor alguma energia perdida e não tanto com relação àquilo que é o pH da água, porque não parece haver, pelo menos até agora, comprovativo que exerce algum tipo de influência. Obrigada. Se quer deixar agora as questões mais clínicas relativamente a esta temática aqui. Ok, obrigado, Cláudia. Professor Paulo Santos, nós temos aqui algumas questões, eu iria começar por pôr duas. Uma primeira que nos foi colocada é a seguinte pergunta. Pergunta uma das pessoas que está a assistir, pergunta se existe uma quantidade máxima de água para além da qual deixa de ser benéfico para a saúde e se torna prejudicial. Esta é uma questão. E a outra é se é verdade que beber água antes de dormir funciona como um fator preventivo contra eventos cardiovasculares durante o sono, ou se isto é um mito. Temos aqui algumas questões. Beber água antes de dormir funciona como um fator preventivo contra eventos. Estava a ouvir aqui a repetir outra vez a mesma pergunta. Ora bem, sim, há muitos anos atrás, na corte de França, no tempo de Napoleão, havia um médico que era conhecido por tratar as feridas dos soldados com um unguento à base que era um preparado à base de estrume de vaca. Como nós sabemos hoje, o resultado desse unguento era que as feridas entravam todas infectavam e os doentes morriam, aliás, com um choque séptico brutal e uma morte particularmente dolorosa. E um dia alguém lhe perguntou: "Oh, doutor, olha que você trata os médicos, dos feridos da guerra, mas eles morrem todos." E o médico disse: "Oh, é verdade, imagine se eu não os tratasse." Na realidade, nós fazemos muito isto na medicina, e sempre que há uma moda, enfim, na medicina, na vida, na saúde, sempre que há uma moda, parece que vamos todos atrás dessa moda e que agora, assim, esta vai ser a salvação da humanidade. Assim, ainda estou para ver qual vai ser a moda alimentar que se vai inventar agora com a pandemia do Covid, mas certamente irão aparecer, aliás, já apareceram algumas, irão aparecer aí dietas milagrosas, seja pela parte da água, seja pela parte de alguns nutrientes, que certamente pretenderão salvar as pessoas. Se quiseres deixar mais calmas, olhe, assim, tanto valerá beber uma água mais alcalina ou menos alcalina, desde que hidratem. Assim, e se estiverem hidratadas, depois naturalmente estarão de melhor saúde ou melhores condições para reagir para ter um contexto de saúde do que se estiverem desidratadas e estiverem com falta de água. Completamente diferente a questão de alguns nutrientes, alguns elementos ou oligoelementos que às vezes são introduzidos na água e que podem ter algum valor e também completamente diferente uma outra questão que é muito importante, que é o sabor. Na realidade, assim, estamos aqui a falar de água e muitas vezes eu falo de água aos meus doentes, é fundamental beber água, e a certa altura vejo-me necessidade de corrigir a palavra água para líquidos, porque na realidade estamos a falar de uma ingestão hídrica que pode ser feita de imensas formas, seja com os chás, com as tisanas, enfim, eu costumo dizer que até aguardente é bom, desde que não tenha muito álcool, porque depois o álcool pode prejudicar. E, portanto, nesse sentido, sim, estamos sobretudo a falar da quantidade de líquidos ingeridos, mais do que propriamente determinados líquidos. Se eles são ingeridos à noite, ou de manhã, ou à meia da tarde, se vão prevenir um infarto diretamente ou não vão prevenir um infarto, sim, isto são mitos urbanos que efetivamente não fazem grande sentido do ponto de vista, enfim, do rigor científico, assim, como não faz grande sentido estarmos aqui a dizer que vamos alterar o pH do sangue, quando o pH do sangue varia entre valores muito pequeninos e muito tamponados. Assim, nós, quando temos alterações do pH do sangue, nós temos doença, e doença significativa, e muitas vezes doença que implica internamento em unidades de cuidados intensivos, e portanto implica uma intervenção
particularmente agressiva para tratar aquela pessoa. E, portanto, estamos a falar de variações muito pequenas e na prática clínica sem qualquer significado, sem qualquer significado clínico, sejamos honestos. Se há uma quantidade máxima de água, não há. Assim, desde que tenha um rim a trabalhar e desde que tenha um bom sistema cardiovascular a funcionar, assim, não há nenhuma quantidade máxima de água que seja prevista. Por vezes nós vamos dizer assim, olha, não beba líquidos para o final do dia, sobretudo as pessoas que têm muita noctúria, que vão urinar muitas vezes durante a noite, seja os homens por causa da próstata, seja as mulheres por causa da bexiga hiperativa, etc. Portanto, vamos dizer-lhes, olha, não beba muita água para o final do dia, concentre mais na primeira parte do dia, porque efetivamente vai passar uma noite mais, enfim, vai ter que se levantar várias vezes, vai ter um sono mais cortado. Desde que isso implique na sua qualidade de vida, também se não implicar na qualidade de vida, também não haverá grande problema quanto a isso. E sim, dizemos para evitar, para fazer alguma restrição de água, enfim, algumas doenças hormonais, muito mais frequente a insuficiência cardíaca. Daí sim, aí dizemos para fazer alguma restrição de água, porque faz todo sentido fazer essa restrição de água, mas tem que ser bem calculada e tem que ser calculada também de acordo com a dose de medicação e, enfim, o tipo de medicação que a pessoa está a fazer e, portanto, isso é para ser prescrito, não é para ser aconselhado. Ou seja, é assim, olha, você vai fazer isto porque isto é de facto melhor para a sua doença. Não é vai fazer isto porque isto pode beneficiar a sua saúde. Aqui já não estamos a falar de saúde, estamos a falar de doença e doença complicada de tratar. E, portanto, na generalidade das pessoas, desde que tenham o rim a funcionar e que tenham uma boa condição cardiovascular, não há nenhum limite máximo para a água. O limite máximo é dado pelo funcionamento do rim, que se beber muita água, o rim vai expulsar. Há uma outra situação, só para terminar, e que tem a ver com o beber de uma forma muito rápida. Sim, se beber água de uma forma muito rápida, poderá provocar alguma hemodiluição, e essa hemodiluição associar-se a alguns sintomas que podem não ser agradáveis, mas que também são perfeitamente transitórios e que dificilmente provocarão doença significativa na pessoa que o fizer. Obrigado, professor Paulo Santos. Há aqui uma pergunta que eu também gostaria de pôr ao Dr. Nuno Simões, e há aqui alguém que nos faz a seguinte pergunta. Como é que nós poderemos, ou como é que podemos incentivar os idosos, bem como os não idosos, a beberem mais água? Será que podemos? Claro que podemos. Podemos, através daquilo que o professor Paulo Santos já falou, não é? Utilização dos chás, das tisanas, mas também tem a ver com a questão do hábito e da rotina de oferecer água. Porque uma coisa é nós querermos que um idoso ingira 300 mililitros ou 250 mililitros a uma refeição, outra coisa é irmos ao longo do dia aumentando essa ingesta repartida ao longo do dia, não concentrando tanto nas horas à noite, aquela questão que tinha sido colocada sobre a hidratação pré-sono, mas porque pode de facto depois afetar o sono por causa da necessidade de urinar durante a noite das pessoas que têm estas alterações. Mas de facto em relação aos idosos, lá está, existe de facto uma alteração no nível daquilo que é a sensibilidade para a sede e tem que ser mesmo a oferta da água ao longo do dia. Da água ou líquidos. Não sei se... Está sem som, doutor Pedro. Peço desculpa, isto aqui às vezes nós distraímos aqui com os ecrãs e depois ficamos sem som. Nós temos ainda aqui algumas questões. Eu quero só recordar que pronto, este webinar está previsto terminar às 11 horas, portanto temos mais 5 minutos. E eu passava então à Cláudia, para a Cláudia, portanto, agarrar aqui em mais algumas das questões que nós aqui temos e colocá-las aos nossos convidados, tendo em atenção que a nossa intenção é cumprirmos o horário e acabarmos às 11 ou pouco mais que às 11. E vamos respeitá-lo. Para darmos a volta aqui, uma segunda volta a todos os nossos oradores, eu começaria por colocar aqui ao Dr. Diogo Abreu uma questão que temos aqui colocada sobre a diferença entre a água original e a água lisa do Vimeiro. A água original e a água lisa do Vimeiro são, na sua origem, muito parecidas. O que acontece é que a água lisa, ao contrário da água original, é-lhe retirada a determinada mineralização. Portanto, é um processo que existe, químico e mecânico, chamado osmose inversa, que permite retirar minerais à água e depois injetar só na quantidade que se pretende.
Nós temos essa água, historicamente já temos há alguns anos, porque em determinada altura a empresa, há uns anos atrás, decidiu que queria ter uma água que fosse de alguma forma ao encontro daquilo que podemos dizer, se calhar, o paladar mediano dos portugueses. E que, se nós olharmos para o mapa das águas em Portugal e se vimos as suas características, a maior parte das águas engarrafadas, minerais naturais e mesmo também as de nascente, são águas com um nível de mineralização reduzido. Isso leva a que o seu paladar seja um pouco mais neutro. E na altura, portanto, a Vimeiro resolveu proceder, portanto, à capacidade, tendo capacidade produtiva para tal, reduzir a mineralização da água, criando uma nova marca, a Vimeiro Lisa, e desta forma indo ao encontro da generalidade, digamos, em termos de paladar dos portugueses, daí essa razão. A original é engarrafada tal como brota da natureza, vamos dizer, e não sofre qualquer alteração e, portanto, tem um paladar distinto, ou distintivo, se quiserem, devido à sua elevada mineralização, que, como referi, é a água mineral natural sem gás em Portugal com a mineralização mais elevada e equilíbrio de minerais, e, portanto, acaba por ter um gosto, um paladar específico. Essa é a razão por haver as duas. Muito obrigada, Diogo. De uma forma muito rápida, temos 2 minutos e penso que é uma pergunta interessante que temos aqui que pode ser respondida por todos os nossos participantes aqui como oradores. Temos aqui uma pergunta que e porque está na moda muito agora e por isso coloco esta questão. Gostaria de colocar a seguinte questão. Atualmente, com a prática comum de dietas cetogénicas para a perda de peso, em que os nutricionistas alertam para o reforço do consumo de água neste tipo de dietas tão diuréticas, qual a melhor composição de água para compensar as perdas iónicas que existem neste tipo de dietas? Não sei quem quererá começar, é de facto muito técnica, mas é uma questão que me parece de facto pertinente com as dietas agora tão na moda, as hiperproteicas ou cetogénicas, como lhe quisermos chamar, e esta questão da maior hidratação e se é importante ter atenção à mineralização ou não da água para este equilíbrio iónico. Se eu pudesse aqui acrescentar, o que vai acontecer nas dietas cetogénicas é que não há, para já, a produção de corpos tónicos existe, mas não numa dose que seja muito excessiva, nem pouco mais ou menos como se fosse de um desequilíbrio de uma diabetes. Mas depois há outra questão que temos que ver individualmente em cada doente, que é como é que ele está a conseguir atingir essa cetose ou esse desejo de cetose, porque depende muito dos alimentos que escolhe. E, portanto, embora na dieta cetogénica a base seja o cortar os hidratos de carbono, eu tenho apanhado em consulta doentes que também cortam as ortofrutícolas, porque têm alguma dose de hidratos de carbono e, portanto, vai desequilibrar o seu processo de cetose que era o que pretendia, e aí temos uma dieta de facto bastante acidificante e, portanto, poderá fazer-se sentido até pensar nestes aspectos, mas à partida poderá saber-se ser algo desequilibrada. Por outro lado, temos outros doentes que fazem o meio cetogénico, que é a pessoa que come algumas refeições, por exemplo, na manhã, que é semi-cetogénica, de manhã faz de facto um bocado de pão, até porque o português sem pão de manhã sobrevive mal, e depois a partir daí então faz o jejum dos hidratos de carbono e desequilibra, que é o objetivo. Portanto, eu acho que essa pergunta é super interessante, é incrivelmente técnica e não é generalista, portanto eu não faria uma recomendação em geral, eu teria que perguntar ao doente qual é o seu consumo alimentar, estudar quais são as opções e eventualmente até trabalhar o seu perfil analítico, como é que estará. Mas parabéns a quem fez a pergunta, porque é de facto muitíssimo interessante. Eu finalizaria, se me permitem, muito obrigada Maria pela resposta, sobre a questão de águas. Falámos há pouco a questão sobre a água lisa e a água original do Vimeiro, mas eu agora colocaria em termos genéricos e água gasificada e água lisa, digamos, sem gás. Logo, ainda estávamos só nós aqui no início da
desta sessão, e a Maria até nos contou aqui uma história sobre a água com gás, e portanto eu colocaria a questão a todos. Beber água deve ser lisa, água com gás faz mal, água com gás não faz mal, beber água é o que importa, com a mineralização adequada, porque efetivamente as águas não são todas iguais, e podemos pôr aqui o fator gasificação. Será interessante introduzirmos esse fator também? E eu vou só, antes de porem a resposta, dizer, e aquele mito de que a água com gás engorda? Exatamente, também. Os velhos médicos e endocrinologistas da velha guarda dizem, não beba bebidas gasificadas que engordam, e se calhar não, portanto, eu estendi essa pergunta aqui ao resto do painel. Professor, está sem som. Sofro do mesmo mal que o Pedro. Depende da quantidade de açúcar que lhe meter juntamente com o gás, não é? Se mete um açúcar de tipo, eu não vou dizer marcas comerciais, mas do tipo dos refrigerantes que andam aí no mercado, pois naturalmente que essa água com gás engorda, isso não temos dúvida absolutamente nenhuma. Sim, engorda e faz aumentar o peso, não é só engordar, assim é que se nota logo. Sim, de resto, em relação à água, sim, sim, eu acho que o bom senso às vezes é melhor do que demasiada ciência, sobretudo quando nós temos muito pouca ciência para mostrar nesta área, porque efetivamente estudos bem conduzidos, cientificamente válidos e que nós consigamos citar, a dizer assim, olha, são estudos de qualidade, nós não temos. Portanto, fica-nos muito bom senso, assim, na relação da água lisa ou água com gás, assim, se lhe sabe bem a água com gás e se calhar no verão fresquinha sabe melhor do que a água lisa, e se calhar no inverno sabe pior, porque fresquinha já não sabe tão bem. Sim, olha, mas lá está numa questão de sabor, e a questão de sabor vai aumentar aquilo que é predisposição para de facto beber água, que acho que é a mensagem fundamental, é que de facto temos que beber um bocadinho mais de água do que aquilo que bebemos no dia a dia, e isso é tanto mais importante quanto mais nos extremos da vida. Nós não podemos continuar nos hospitais a ter a água quase como se fosse um bem de luxo, em que é preciso ir comprar garrafas de água. Nós vimos agora os problemas que houve com o isolamento nos internamentos hospitalares dos doentes, e a dificuldade que eles tinham em aceder, por exemplo, que é comprar garrafas de água, porque elas simplesmente não eram distribuídas, e nós não podemos continuar com isto, quando ao fim e ao cabo, eu espero que a água que sai nas torneiras do hospital seja água potável, e portanto pudesse estar perfeitamente disponível para que toda a gente fizesse uma boa hidratação. Também não podemos chegar aos lares e ver, enfim, há uns anos atrás trabalhava eu no lar e de repente tive lá uma epidemia, foi a primeira vez que o primeiro ano que lá estava, e tive uma epidemia de infecções urinárias. Começou com uma, a seguir tinha 3, e depois já tinha as senhoras todas com infecções urinárias. E eu, quando cheguei às 3, a caminho das senhoras todas, perguntei às meninas, então vocês não dão água às senhoras? Sim, estamos a falar de um lar com pessoas muito idosas, e agora não lhe chamamos lar, chamamos ERPIs. Estamos a falar de um lar com pessoas muito idosas, uma boa parte delas acamadas e com déficit cognitivo acentuado, enfim, ligeiro acentuado. E de facto elas tinham todas a garrafa de água ao lado. O que elas não faziam era a mais pequena ideia para que é que aquilo servia. E portanto a água continuava ao lado e era preciso naturalmente dar a água às senhoras. Sim, isto faz parte do dia a dia, isto são situações do dia a dia que nós vemos. Sim, se é água com gás, ou água sem gás, ou água com, enfim, seja com o que for, assim, desde que não leve açúcar, que é para não engordar, assim, nos diferentes refrigerantes, sim, e depois outros aditivos que é colocado nos refrigerantes, que muitas vezes vão aumentar também, secundariamente vão aumentar o apetite e, portanto, aumentar também a ingestão de outras comidas, por isso associam-se muitas vezes às comidas, às fast food, não é? Numa perspectiva de complementariedade entre um e outro, que basicamente fazem com que aumente o consumo tanto de umas como de outras. Aí sim estamos a falar de situações complicadas e estamos a falar da epidemia da obesidade, que neste momento graça entre a nossa população do mundo ocidental. Agora, retirando, enfim, esse lado mais comercial, porque efetivamente é comercial, retirando esse lado mais comercial, sim, com gás ou sem gás, beba água que lhe faz bem. Obrigado, professor. Nós já, como se vê, já ultrapassámos o nosso tempo em 6 minutos, não é muito, e portanto, e para cumprirmos, digamos, a nossa promessa de cumprirmos o nosso horário, vamos dar por encerrado este webinar. Eu, em nome do Fórum Saúde para o Século XXI e da Água do Vimeiro, quero agradecer a todos os que participaram e assistiram a este webinar, quer através do Zoom, quer através das redes sociais.
E deixar um agradecimento muito especial aos nossos convidados que estiveram aqui hoje connosco e que nos esclareceram e responderam às questões que foram sendo colocadas. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos, muito boa noite e até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite a a todos. todos, obrigadíssimo.